Bom dia, irmãos e irmãs, bom dia a todos que participam dessa celebração. Tempo especial, domingo, dia da ressurreição do Senhor. A comunidade dos discípulos do Senhor Jesus se reúne para expressar toda a sua gratidão, a sua devoção. Nós vivemos de segunda a segunda o discipulado, nos tornarmos parecidos com Jesus, vivemos a partir da vida que Ele nos deu. Mas no domingo nós nos reunimos especialmente em comunidade, para lembrarmos que cada um de nós faz parte de algo maior, de uma comunidade que não caminha sozinho. E é muito bom nós podermos estar juntos para esse tempo de oração, de canções, de palavra. O nosso coração se sente aquecido por podermos estar juntos. Eu sei que é difícil para todos nós, não podemos estar juntos fisicamente, presencialmente, mas damos graças a Deus por essas possibilidades, esses meios, essas ferramentas que também nos conectam. Sabendo que daqui um tempo, não muito tempo, nós poderemos voltar a nos encontrar fisicamente. Estamos orando por isso. Eu e a Andréia, ontem tomamos a vacina. Foi um tempo de muita alegria. Então queria incentivar todos os irmãos e irmãs da nossa comunidade que façam as suas vacinas, que aproveitem esse meio que Deus está disponibilizando para toda a humanidade. Deus é a fonte da cura. Nós cremos nisso. A cura está em Deus. Mas Deus tem muitos meios para nos alcançar. Deus tem muitos meios para nos abençoar. E a vacina é um desses meios. Então pedimos a todos os irmãos e irmãs que fiquem atentos à sua faixa etária ou à sua possibilidade de vacinação e não perca esta bênção. Nós vamos orar nesse momento e essa primeira oração é uma oração em solidariedade, em compaixão aos nossos irmãos e irmãs brasileiros, nossos concidadãos. Atingimos o número de 500.000 mortes. Cada uma dessas pessoas é uma pessoa sagrada, importante, com muitos vínculos de afeto com familiares, com amigos. 500.000 pessoas que foram atingidas por essa pandemia e que partiram e que deixaram um buraco gigantesco no coração de muita gente, de milhões de outras pessoas. A Bíblia nos incentiva a chorar com quem chora. Como igreja, nós não podemos ficar felizes vendo tanta tristeza no nosso país. Como igreja, nós não podemos estar preocupados se vamos fazer culto presencial ou não. Nós devemos estar preocupados em cuidar dessa multidão de gente afetada por essa pandemia. Cuidar com as nossas palavras, com as nossas orações, com ajuda financeira, como temos feito, com alimento, com suporte para que as pessoas não percam o lugar onde estão morando. A igreja não pode se dissociar de tamanho sofrimento. E ela não pode ficar pensando em si mesma, pensando nos seus programas, nos seus eventos. O mais importante não é se nós vamos ter ou não culto presencial. O mais importante como igreja é se nós estamos cuidando das outras pessoas que estão sofrendo. Por isso, não fique aflito com essa questão de culto presencial ou não. Isso não é o mais importante. O mais importante é se eu e você, como discípulos do Senhor Jesus, estamos servindo de cuidado, de suporte, de ajuda para essa multidão de pessoas que está sofrendo. Por isso, nesse momento, quero convidá-los para juntos orarmos em favor dessas centenas e milhares de famílias que choram pela partida dos seus queridos e nós choramos juntos com essas pessoas. Pai querido, quanta dor, quanto sofrimento
no coração dos nossos irmãos e irmãs, concidadãos brasileiros. Quanta dor, quanto sofrimento nas famílias brasileiras. Quanta dor, quanto sofrimento para cônjuges, pais, filhos, avós, tios, primos, amigos, colegas. Quanta dor, quanto sofrimento que está para além das nossas possibilidades de solução. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa cidade, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do mundo. Pai, pedimos a Tua graça, o Teu consolo, força que vem do Senhor, para essas famílias que perderam os seus queridos, que eles recebam a bênção da força e do consolo que vem do Senhor. Quantas feridas abertas por pessoas que partiram, por pessoas que ficaram afetadas com as sequelas, pelo medo que invade o coração das pessoas. Tem misericórdia, Pai, e derrama da Tua graça. Só o Senhor pode alcançar esses corações e os nossos corações. Te agradecemos por todos os meios que o Senhor abre para que nós, como humanidade, possamos ser curados. Mas nós reconhecemos, o Senhor é a fonte de toda a cura. E o Senhor bondosamente está abrindo muitos meios para nos alcançar. Então recebe a nossa gratidão, Pai. E também abre o nosso coração para nós olharmos para além das nossas dores e sofrimentos, e enxergarmos as dores e sofrimentos das pessoas que estão ao nosso redor. Queremos, assim como Jesus, não permitir que as nossas dores nos paralisem, mas que as nossas dores nos tornem mais compassivos, misericordiosos com as pessoas. Então, Pai, nos ajuda a cuidar de tanta gente que está sofrendo. Como discípulos e discípulas do Senhor Jesus, nós queremos continuar sendo luz para esse mundo, sal para essa terra, continuar sendo bênção para as pessoas, para as famílias que nos cercam. Então, também nos dá coragem, nos dá direção, nos orienta, para que as nossas vidas sejam relevantes para tanta gente que está sofrendo. Recebe essa nossa oração com muita gratidão e com esperança por dias melhores. Amém. Nós vamos cantar um hino, uma oração que pede essa direção de Deus e coloca o nosso coração, coloca o nosso coração desejoso de seguir o caminho do Senhor Jesus. Quero buscar e pedir ao Senhor do seu Espírito e seu amor, e na palavra vou refletir, pois suas ordens eu quero cumprir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Quero louvar e ouvir o Senhor, o seu Espírito
mostrar. Quero falar e seguir ao Senhor, ao seu Espírito Consolador. No seu trabalho vou investir e só a Ele amar e servir. Ó Senhor, vem me dirigir com fervor, quero te seguir para hoje e sempre te honrar e teu amor ao mundo mostrar. Estamos vivendo tempos difíceis com essa pandemia, com a consequência disso, o isolamento social ou isolamento físico, esse distanciamento uns dos outros. Mas precisamos lembrar que Deus está sempre perto, mais perto do que a gente imagina. Deus está sempre presente. Nós nunca fomos abandonados, nunca estivemos sozinhos. É nessa confiança que nós podemos orar e colocar diante de Deus como somos, o que somos, como estamos, tudo aquilo que está no nosso coração, o peso que está nas nossas costas por esse tempo. Porque é o Senhor quem nos guia a cada momento, Ele nos dirige. E Ele nos olha como Pai querido, sempre com os seus braços estendidos para cuidar de nós. E por isso eu quero nesse momento convidar você a colocar sua vida diante de Deus, as pessoas pelas quais você tem intercedido também, e nós orarmos juntos, colocando diante de Deus tudo aquilo que nos aflige, nos incomoda, que gera ansiedade, crendo que Deus ouve e responde cada oração. As Escrituras dizem: vamos lançar diante de Deus as nossas ansiedades, porque Ele sim, Ele cuida de nós. Somos pobres, fracos e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. Quero convidar você a fechar os seus olhos, estender as suas mãos, numa atitude de quem recebe, e com o coração centrado na confiança de Deus, colocar diante dele todas as coisas. Pai querido, estamos diante de Ti porque cremos no Teu amor, na Tua bondade, no Teu cuidado, na Tua providência. Sim, somos pobres e necessitados, mas o Senhor cuida de nós. O Senhor tem sempre compaixão de nós. Por isso, Pai, colocamos diante de Ti todas as nossas ansiedades, nossas preocupações, nossas dores, nossos sofrimentos, nossas tristezas, e recebemos de Ti o suprimento, a paz, a confiança, a coragem para o dia a dia. Estende Tuas mãos de graça e misericórdia, Pai, e cura aqueles que estão doentes, levanta aqueles que estão abatidos, renova as forças daqueles que já estão cansados. Cura, Pai, os relacionamentos das famílias que estão em crise, dos casamentos que estão em crise. Tira todo o medo e derrama a confiança e a coragem no coração daqueles que estão aflitos ao olhar para toda esta doença. Renova, Pai, a nossa esperança. O Senhor é tudo o que nós temos. O nosso futuro está nas Tuas mãos. Tu diriges a nossa vida e é nisso que nós confiamos. Dá sabedoria e discernimento para aqueles irmãos e irmãs que precisam tomar decisões importantes. Que
que eles sejam conduzidos pelo Teu Espírito. E ajuda também, Pai, para que nós possamos enxergar este mundo e tudo o que está acontecendo a partir da lente do Evangelho, a partir do olhar de Jesus, e purifica as mentes, os corações dessa toxicidade de tantas ideologias, filosofias, senso comum que tem trazido conflito e mais medo. Recebe, Pai, essa nossa oração com muita confiança, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esta oração que fala dessa nossa confiança, certeza de que o Senhor está conosco cada momento, em todos os momentos. Unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a fluxo, cada momento de Cristo Jesus. Cada momento me guia ao Senhor. A favor, sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, eu me levanto fiel contra o mal. Bem alto erguendo a bandeira real, cada momento mais forte e leal. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa a favor, sua presença sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na emancipação, quero contar que Ele dá salvação. Nunca os contritos o buscam em vão. Cada momento concede perdão. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa a favor, sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Não há perigo, tropeço e amargor, falta nenhuma, nem pranto, nem dor, que do seu trono de graça e de amor, cada momento não veja o Senhor. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa a favor, sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas
nossa favor, sua presença não torna vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Nós vamos então dar continuidade à nossa série de mensagens sobre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Essa série de mensagens durante esse mês tem falado muito ao nosso coração sobre a liberdade que nós recebemos na vitória de Cristo sobre a cruz e como nós não podemos abrir mão dessa liberdade. O apóstolo Paulo, ele foi um discípulo tardio de Jesus. Ele foi chamado após a ressurreição e ele teve um papel fundamental na pregação do Evangelho para todos aqueles que não eram judeus, para todos aqueles que não faziam parte do povo de Israel, que eles eram chamados de gentios. E durante, então, a leitura dessa carta, nós temos visto que o apóstolo Paulo ele está explicando para aqueles irmãos dessa região chamada Galácia, pessoas que não eram judeus de nascença, mas que haviam recebido Cristo, que eles estavam sendo influenciados por ensinos judaizantes. E agora, nesse momento, ele vai então fazer um apelo emocionado a essas pessoas, para que elas não caiam nesses ensinos. Eu quero te convidar a ler junto comigo Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo 1, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo de número 14. Gálatas 3, 1 a 14. A palavra diz assim: Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir atrás até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que, por meio da fé,
é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada, por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Quero te convidar a orar junto comigo nesse momento. Bondoso Deus, Pai de amor, nós estamos na Tua presença aqui, pela graça do Teu Filho Jesus. E pela presença do Teu Santo Espírito, nós abrimos essa palavra e vamos meditar agora, que Teu Espírito nos conduza em tudo, que nós possamos viver a vida do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Como eu estava falando, o apóstolo Paulo ele escreve então essa carta para aquelas pessoas que viviam nessa região da Galácia. E ao escrever para essas pessoas, ele está escrevendo para pessoas que não tinham a tradição, não tinham a cultura, não tinham em si a religião judaica. Ele está escrevendo para pessoas que, tendo vindo de outra cultura, que tendo vindo de uma família não judaica, agora recebiam o Evangelho de Jesus, mas tendo recebido o Evangelho de Jesus e começando bem a caminhada, começaram a voltar atrás. Porque algumas pessoas da tradição judaica estavam cobrando eles, de que eles adotassem os ritos, de que eles adotassem os rituais necessários, de que eles adotassem toda a lei de Deus e que eles vivessem então pela lei de Deus. E como nós vimos nas mensagens anteriores, Paulo vem tratando disso, corrigindo isso. E nesse momento então, de maneira emocionada, ele faz um apelo. E hoje eu gostaria de meditar sobre essa correção de Deus para a nossa vida. Deus corrige a nossa autossuficiência. Deus corrige essa nossa necessidade de provar, de comprovar, ou de viver a vida segundo as nossas forças. Deus corrige nossa autossuficiência. E, em primeiro lugar, Ele corrige essa nossa autossuficiência ao confirmar que se recebemos o Espírito de Deus pela fé, não há sentido em buscar merecer a presença de Deus entre nós. Ao confirmar que recebemos o Espírito de Deus pela fé, não há sentido em buscar merecer. Outro dia eu parei em um estacionamento e enquanto resolvia algumas coisas, esperava ali, eu pude fazer amizade com um rapaz que cuidava ali do estacionamento. O nome dele é Macarrão, quer dizer, o nome dele não é esse, né? É o apelido. Mas fiquei conversando um pouco com o Macarrão e ele contou um pouco da história dele, uma história de muita luta. E ele contou também do hobby favorito dele, daquilo que alegrava o coração dele nas horas que ele não estava trabalhando. Ele ama fisiculturismo. Dava para ver que ele era um cara forte assim. E aí, como uma pessoa que gosta disso, ele tinha muita vontade de montar um espaço em casa para ele poder praticar o fisiculturismo. E aí ele estava me contando como que foi a história dele conseguir montar isso. Um dia, ele estava no estacionamento, próximo da hora de ir embora, dia cansativo, mas um dos seus clientes mais próximos, alguém que sempre conversava com ele, um cliente antigo, veio pedir ajuda dele. Era um homem rico que havia batido o carro do outro lado da cidade. E do jeito que foi a batida, o carro tinha ficado preso e não tinha como tirar o carro dali. E esse homem rico tentou ligar para vários amigos e ninguém ajudou ele. E aí ele lembrou do Macarrão, foi lá, chamou ele, pediu ajuda, e o Macarrão prontamente foi ajudar aquele homem.
pegou o que ele tinha de ferramenta ali, eles atravessaram a cidade, ele chegou lá, ele viu que era o para-choque que estava prendendo as rodas, então ele, com muito esforço, conseguiu desmontar o para-choque ali, até machucou um pouco as mãos, mas eles colocaram o para-choque dentro do carro e conseguiram levar o carro para o conserto, levar o carro embora. Aquele homem rico, alegre por toda a disposição do macarrão, chamou ele para sua casa, e eles estão ali então fazendo uma refeição juntos, e o macarrão olha para o canto e vê que ali tinha todo o aparato, uma academia prontinha. E aí o homem, percebendo o interesse dele, fala: você quer dar uma olhada? E ele: claro. E aí ele vai, olha e tal, fica encantado com tudo aquilo. Aquele homem fala assim: você quer essa máquina? Tinha uma máquina grandona, ultramoderna, pode levar, é um presente que eu estou te dando. Um presente de amizade, gratuito, um símbolo da amizade. O macarrão, ele ficou muito feliz, ele desmontou na hora, levou para casa, e a partir dali ele começou a montar o cantinho dele de treino em casa. Depois ele comprou alguns pezinhos e está feliz com poder treinar em casa. Eu fiquei pensando nessa história, como é bonito esse presente de amizade, essa entrega. Para aquele homem, aquilo ali seria algo simples, mas para o macarrão fez muita diferença. E era um gesto de amizade. Mas eu fiquei imaginando, e se naquele momento que o homem ofereceu de presente aquela máquina para o macarrão, se ele tivesse voltado atrás e falado no seu orgulho, dito assim: não, eu posso comprar de você, mesmo ele não tendo dinheiro para comprar aquilo, e ainda pedisse um desconto para aquele homem: você me faz um desconto? Qual seria o sentimento daquele homem? O que teria acontecido com esse relacionamento? Ou com essa amizade? Se nós olharmos do versículo 1 a 5, no texto de Gálatas, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele está então fazendo perguntas incisivas. Deus havia na cruz entregue tudo para aquelas pessoas, o seu Santo Espírito, a salvação, a graça, a sua presença, uma nova vida. Mas os Gálatas, por ouvirem os ensinos judaizantes, eles estavam dando passos atrás, e do seu orgulho eles estavam tentando, de uma certa forma, pagar para Deus, ou merecer para Deus, a partir da vivência da lei. E então Paulo entra com perguntas emocionadas, incisivas, para pontuar a profundidade do erro dos Gálatas. Ele pergunta assim: vocês foram enfeitiçados? Vocês deixaram que alguém mudasse a mente, o coração de vocês? Ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo na vida de vocês por fazer o que a lei manda? Ou por ouvir o Evangelho com fé? Como vocês podem ser tão tolos? Vocês começaram pelo Espírito e agora querem terminar pelas próprias forças? Vocês sofreram tanto por nada? Qual é a fonte dos milagres? É fazer o que Deus manda? É por fazer o que Deus manda que Ele age de maneira milagrosa no nosso meio? Ou é pela própria presença do Espírito? É por ouvir o Evangelho? São perguntas fortes, que devem ser feitas a nós hoje também. Deus, Ele corrige a nossa autossuficiência, confirmando que se recebemos o Espírito, não há o menor sentido buscar merecer. Por vezes a nossa fé precisa de correção. Aqui na igreja nós temos pregado o Evangelho com clareza, com insistência, com constância.
E isso implica em confrontar as visões distorcidas de Jesus, visões distorcidas da ação de Deus na história. São visões que muitas vezes diminuem a obra de Cristo, que relativizam o pecado, que escondem ou diluem o poder da mensagem de Deus. Deus envia o seu Filho para a humanidade, para ser crucificado, para que nós pudéssemos ter vida. O grande problema é que muitas vezes nós vamos trilhando esse caminho também de autossuficiência, de confiar nos nossos méritos, na nossa obediência à lei de Deus, de forma que nós nos tornamos religiosos no sentido duro da palavra. E o religioso é aquele que acha que dá conta, é aquele que confia a vida, a performance diante de Deus, a capacidade de servir a Deus, a capacidade de obedecer às leis. Se você se enquadra nisso, você pode estar ouvindo isso e percebendo o quanto você é religioso. Você precisa rever a sua compreensão do Evangelho. Eu preciso rever minha compreensão do Evangelho constantemente. Porque por fazer parte de uma instituição religiosa, como pastor, muitas vezes eu sou tentado a ser cooptado, a ser tragado para essa visão de que tudo tem a ver com os meus méritos, mas não tem a ver com isso. Como discípulo de Jesus, eu preciso voltar para o Espírito e confiar na graça de Deus. Mas nós temos visto uma grande onda de pregadores televisivos, cobrando sacrifícios, cobrando leis. Essa é uma realidade da igreja brasileira hoje. Judaizando a igreja brasileira, com templos de Salomão, com chofares e tantas outras práticas judaizantes. Por outro lado, também vemos muitos pregadores da internet ditando regras, faça ou não faça. Inclusive eu tenho um colega pastor que ele de vez em quando ele abre uma caixinha de perguntas, um dia ele falou assim: não respondo mais pergunta de posso ou não posso. Que as pessoas perguntam: posso isso, pastor? Posso aquilo? E ele disse assim: se vocês começarem a perguntar a partir daí, vocês já perderam tudo. Vocês não entenderam o Evangelho. E ele tem razão. Porque tem pessoas que olham para esses pregadores, buscando terceirizar para eles o que eles devem ou não fazer. E por conta disso se tornam pessoas escravizadas e perderam a liberdade de Cristo. O que Cristo realizou na cruz foi para te libertar. Não se deixe seduzir por esses discursos. Não permita que a liberdade que Cristo te deu seja diminuída. Você precisa revisar sua vida. E essa correção é necessária. E Paulo está executando essa correção aqui. E eu quero te convidar a essa correção na sua vida hoje. A compreensão da mensagem de Jesus, de se voltar para Ele. Olhe para Cristo. Pergunte para Ele se você não está buscando pagar por algo que Ele te deu de graça. E por um preço que é inalcançável para você. A compreensão errada do Evangelho leva a uma vida de aprisionamento, de morte. Esse é o caminho de morte, de perdição. Quero te convidar a ouvir hoje esse chamado do apóstolo. Você não deve se deixar enganar. Primeiro, quando visões distorcidas são apresentadas a você. Não se deixe enganar. Não deixe alguém colocar peso sobre a sua própria vida. Segundo, não se deixe enganar quando a obra de Cristo é diluída para se tornar algo bonito. Apenas. A palavra de Deus inteira para a sua vida inteira. Esse é o chamado de Deus para você.
Em terceiro lugar, não se deixe enganar quando o pecado é relativizado. Não deixe que diminuam também a profundidade do sacrifício de Jesus, dizendo que isso é só um pecadinho. Não. Foi uma grande ofensa diante de Deus que Cristo precisou pagar com a vida. Em quarto lugar, não se deixe enganar quando tentam impor a você um peso de lei, sendo que você já é livre em Cristo. Deus, em primeiro lugar, corrige a nossa autossuficiência, mostrando que não há sentido nenhum em merecer quando Ele nos deu o seu Espírito. Segundo lugar, Deus ele corrige nossa autossuficiência ao nos aceitar pela fé, como Ele fez com Abraão. Ele nos aceita pela fé, como Ele fez com Abraão. Um escritor muito importante da atualidade, chamado N.T. Wright, ele diz que é por causa de Jesus que somos chamados para viver da maneira que vivemos. Mais particularmente, é por meio de Jesus que somos convocados a nos tornarmos mais verdadeiramente humanos para refletir a imagem de Deus no mundo. Os versículos de 6 a 9 falam da operação de Cristo na vida de Abraão. E aí você pode me perguntar, mas Abraão, aquele patriarca, não viveu 1.300 anos antes de Jesus? Como assim? E o apóstolo Paulo, nos versículos de 6 a 9, diz que tudo aquilo que Abraão viveu com Deus nasce desse chamado de Deus para ele. E quando ele responde com fé, ele já está tendo fé em Cristo. Quando Deus promete para Abraão, dizendo assim, todas as famílias vão ser abençoadas a partir da sua descendência, Deus já está apontando para Cristo. E Abraão já está tendo fé no Cristo e na ação que Deus faria por meio desse Cristo, mesmo sem ter a visão plena, completa disso. Mas quando ele olha lá na distância, ele vê uma grande luz, a grande ação de Deus na história que viria. E ele, por fé, ele então vai a Deus. Deus, ele nos aceita pela fé. A resposta das perguntas que Paulo faz é o caminho de ouvir o Espírito e não a lei. Ouvir o Espírito com fé. O termo, inclusive, que o apóstolo Paulo utiliza é de uma tradução literal muito interessante. Ele diz assim, pelo ouvir de fé. Seria essa a tradução literal. Pelo ouvir de fé. Essa é a resposta para as perguntas. De onde vem o poder de Deus? Pelo ouvir de fé. Ouvir com fé significa estar totalmente aberto para a ação poderosa de Deus na sua vida, para a ação do Espírito. A ideia que ele está corrigindo aqui ao citar Abraão é de que os filhos de Deus, o povo de Deus, atualmente, ele é formado por pessoas que ouvem com fé e não pessoas que seguem a lei dos judeus. Essa é uma afirmação muito forte. Ele está desde o princípio sendo muito direto ali ao afirmar que Abraão seria uma pessoa usada por Deus para alcançar todos os povos. E todos os povos se achegam a Deus pela mesma fé que Abraão teve. Ouvir a Deus e ter fé. Se nós lermos os versículos que seguem a esse texto que eu li, do versículo 15 do capítulo 3, até o versículo 7 do capítulo 4, o apóstolo Paulo ali está explicando como a lei, ela serviu para conhecermos nossa incapacidade, mas ela não tem o poder de produzir vida. Essa nossa autossuficiência de querer conquistar diante de Deus algo, é um caminho de morte.
Quem produz a vida é o Espírito Santo. A lei de Deus, ela é finita, ela é criada. A lei de Deus é criatura também, é criada por Deus. E ela foi um dia dada aos homens. Mas o Espírito Santo, ele é infinito, eterno. É o próprio Deus. E ele sim é capaz de dar vida. Ao fim desse trecho, lá no versículo 7 do capítulo 4, ele diz assim: assim vocês não são mais escravos, mas vocês são filhos. Filhos que eles são cheios do Espírito Santo, Espírito dado por Jesus. Deus, ele corrige essa nossa autossuficiência ao nos aceitar pela fé, como ele fez com Abraão. Se antes eu falei que a nossa fé pode e deve ser corrigida pelo Evangelho, é para que nós possamos efetivamente assumir nosso papel como povo de Deus. Hoje, a Igreja de Cristo é o povo de Deus. Hoje, a Igreja de Cristo é o povo de Deus. A Igreja de Cristo é formada pelos filhos de Abraão, não por etnia, mas por fé. Apesar de algumas pessoas viverem ainda hoje como os judaizantes da época de Paulo, pessoas que sempre ficam olhando para Israel e para os judeus, Paulo, ele está dizendo que nós somos sim o povo de Deus. Nós somos sim a luz do mundo. Deus, ele nos chama hoje para viver como filhos em Cristo. E assumir que nós somos o povo de Deus significa então que nós temos uma postura para com o mundo, que nós temos uma postura para com a sociedade, para com todo o cosmos. Isso significa que nós já tomamos parte hoje da nova criação de Deus. Ou seja, nós somos um povo marcado por aquilo que há de vir, pela beleza da eternidade que já habita com nós hoje. Isso significa que o Espírito de Deus muda os nossos relacionamentos. Que hoje já nós podemos experimentar perdão, transformação, reconciliação, tanto nos nossos relacionamentos interpessoais, quanto também no nosso relacionamento com Deus, com a criação de Deus e com nós mesmos. Isso significa que nós somos transformados para sermos tudo aquilo que Deus nos fez para ser também. E por último, significa que hoje nós, pelo Espírito, já tomamos parte também na justiça futura de Deus e por isso buscamos justiça e transformação para a nossa sociedade. Eu, você, somos o povo eleito de Deus para a transformação desse mundo. Nós ainda tropeçamos nas nossas limitações, mas o poder que habita dentro de nós, do Santo Espírito, quando ele é vivido na sua integralidade, ele é uma explosão de transformação e de amor ao nosso redor. Por isso que Deus corrige a nossa autossuficiência, para que nós passemos a depender desse Espírito. E terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui, a partir desse texto, vai dos versículos 10 ao versículo 14. Deus, ele corrige a nossa autossuficiência ao fazer de Jesus maldição para que possamos ter a vida. Ao fazer de Jesus maldição para que possamos ter a vida. Tudo isso, toda essa nova vida, ela só é possível pela ação de Jesus. Nos versículos de 10 a 14, o apóstolo Paulo argumenta que confiar na lei leva à maldição. Se por um lado Deus nos oferece a vida no Espírito como uma fonte graciosa de vida, por outro lado nós temos um caminho de peso, um caminho de maldição. Quem confia na lei vive uma vida de peso e de maldição. Peso, porque
cada pequeno aspecto da lei precisa ser observado e precisa ser cumprido. Não tem problema você querer viver pela lei hoje. Mas então viva tudo isso, cada pequeno aspecto. Não tem problema você querer ser autossuficiente hoje, mas você vai ter que dar conta de tudo, senão você vai se frustrar. Viver dessa forma é pesado, demanda um policiamento constante. E eu vou te contar, é um esforço além da capacidade humana, que faz com que seja impossível manter esse padrão. Muitas vezes a gente vê discursos positivos de que você tem que ser assim, assim, assado. Nós vemos postagens de especialistas dizendo que para conquistar você tem que fazer isso, isso e aquilo. Para se dar bem, para ter sucesso, você precisa ser dessa e daquela forma. Eu vou te contar. Viver pelas suas próprias forças é um caminho de frustração. E você vai acabar percebendo que é um esforço além do que você pode alcançar. E por isso, por não conseguir cumprir a lei, o que resta para nós é a maldição. Pois como o próprio apóstolo Paulo cita, quem confia na obediência da lei entra na maldição de Deus quando falha no menor dos aspectos. Qualquer mandamento quebrado é pecado. E o pecado, o resultado do pecado, o preço do pecado é a morte. Por isso Jesus é aquele que abre o caminho para a vida, quando ele assume sobre si essa maldição. Jesus, mesmo não tendo quebrado nenhuma lei, ele dá a sua vida na cruz. Morrer na cruz, morrer dessa forma, era para aquele povo, segundo a lei, um símbolo enorme de maldição. E é por isso que era escândalo para muitos dos judeus ouvir de Jesus como que o Messias, o enviado por Deus, morre de maneira tão vergonhosa, carregando sobre si uma grande maldição. O apóstolo Paulo até cita o versículo da lei, que está lá em Deuteronômio 21, 23, que diz que aquele que morrer numa cruz é maldito. Jesus, o dono da vida, morre na cruz e ele quebra qualquer maldição sobre nós, ao se fazer maldição por aqueles que deveriam carregar sobre si essa maldição. Ao obedecer aos mandamentos, obedecer os mandamentos hoje, é uma jornada guiada pelo Espírito Santo. Quando Jesus conquista para nós essa vida, ele derrama sobre nós, ao ressuscitar, do seu Espírito Santo. E hoje, então, ler a lei de Deus, buscar conhecer os mandamentos de Deus, é uma jornada que ela é traçada pelo Espírito e não pela nossa própria autossuficiência. É o Espírito que nos conduz, é o Espírito que nos purifica, é o Espírito que nos regenera e nos santifica. Nessa jornada com Ele, aí sim nós vamos aprendendo a obedecer os mandamentos de Deus e nos tornando efetivamente tudo aquilo que Deus tem para nós nos tornarmos, mas não pela nossa própria força, mas pela ação contínua, graciosa, de ouvirmos o Evangelho, sermos transformados pelo Espírito e, enfim, conseguir viver a vontade de Deus passo a passo. Hoje, nós precisamos ouvir o Evangelho novamente, dia após dia. 2 caminhos se apresentam a nós: o caminho da lei, da autossuficiência, e o caminho do Espírito Santo. Se sua vida ela está nesse caminho do Espírito Santo, você é uma pessoa que transborda amor, graça ao seu redor.
As pessoas que estão ao seu redor, elas são contagiadas pela alegria que habita no seu coração. Como Jesus fazia, você leva a presença de Deus, a purificação de Deus a todos os ambientes em que você adentra. Mas se sua vida é conduzida pela lei, cuidado. Muito provavelmente você é alguém muito parecido com os fariseus da época de Jesus. Pessoas ao seu redor têm medo de falar algumas coisas perto de você, mas não têm a menor vontade de ser como você. Provavelmente, se você está nesse caminho da lei, você é alguém, ao mesmo tempo, orgulhoso e frustrado. Seu orgulho se inflama das coisas que você realiza, mas você esconde uma grande frustração de não conseguir obedecer todas as coisas, de não conseguir carregar todo o peso que você mesmo está assumindo sobre si. Eu quero te convidar hoje para abrir a sua vida para essa jornada do Espírito. Ouvir constantemente o Evangelho é ser desafiado a deixar sempre a autossuficiência e abraçar a graça de Deus. Nessa carta que nós estamos estudando, a carta dos Gálatas, Paulo, ele está aqui apelando emocionalmente para que eles vivam por essa graça. E eu quero te chamar hoje a confessar a sua incapacidade de sustentar uma fachada religiosa. Te convidar a abrir sua vida para que o Espírito te dirija, para que a liberdade de Cristo adentre o seu coração e que você viva esse novo momento de ter dentro de si uma fonte que jorra a vida, que é o próprio Espírito Santo habitando no seu coração. Que a partir de hoje você possa dar os passos libertadores dessa nova de Jesus. Passos que para algumas pessoas vão ser diferentes. Para algumas vai ser abrir o jogo sobre o grande drama da sua vida. Procurar ajuda e abrir o jogo sobre esse grande drama da sua vida e deixar que o Espírito conduza a cura e a transformação. Para outras pessoas, vai ser começar a arriscar, a viver. E viver de maneira mais plena. E seguir os projetos que Deus coloca e muitas vezes abrir mão de todo esse controle sobre a direção da vida. E permitir que Deus aponte o caminho e você simplesmente siga. Ou talvez um desses passos seja abandonar as culpas do passado e experimentar o que Deus quer fazer no presente e o que Deus quer fazer no teu futuro. Talvez abraçar essa caminhada do Espírito seja hoje, para todos nós, abraçar o povo de Deus, assumir que é parte da igreja, mesmo sabendo que é um lugar cheio de pessoas falhas, entender que aquilo que Cristo fez na cruz é para todos, e a direção do Espírito agora é para todos nós. Que Deus te abençoe, que nós possamos viver pela direção e pelo poder do Espírito Santo. Eu quero fazer uma oração nesse momento, antes de nós cantarmos um hino. Querido Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. E nós colocamos diante de Ti as nossas incapacidades. Eu coloco diante de Ti, Pai, a minha impotência de poder de qualquer forma me apresentar algo bom que parta de mim diante de Ti. Tudo que tem de bom em mim vem do Senhor, Deus. E eu me sinto alegre porque o Senhor convida para uma vida de liberdade. Eu me sinto alegre porque o Senhor convida para uma vida de transformação. Eu me sinto alegre porque o Senhor coloca o Espírito Santo dentro do nosso coração, Deus. Para que brote do nosso coração vida, criatividade, beleza, transformação e aquilo que é mais precioso, que é o amor. Por isso, Deus, eu quero orar por cada um que
está participando aqui deste culto, seja aqui no nosso espaço do templo, seja em casa, seja assistindo neste momento ou assistindo depois deste momento. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor novamente renove nos nossos corações, Deus, o poder transformador do Seu Evangelho e que a gente, Pai, responda a isso com todas as nossas forças e ame o Senhor de todo o nosso coração, Deus. Esse é o meu pedido nessa manhã, entregando a Ti as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, agora sim eu sei quão grande é teu amor, pois salvação me deste aqui, aceita o meu louvor. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a Ti louvor darei, pois tudo Tu me dás. Descanso nunca conheci, inútil sempre sou, mas Cristo se lembrou de mim, bondoso me chamou. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a Ti louvor darei, pois tudo Tu me dás. Comigo, crentes, exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a Ti louvor darei, pois tudo Tu me dás. Louvor, louvor darei a Ti, ó Cristo meu Senhor. Profeta, sacerdote, Rei do mundo Salvador. É Cristo só meu Salvador, por Ele eu tenho paz. Jesus, a Ti louvor darei, pois tudo Tu me dás. Mensagem maravilhosa. O hino tem uma frase que diz: Jesus se lembrou de mim. É graça. Não há nada em nós para que possamos apelar a alguma justificação ao favor de Deus, a não ser misericórdia. Mas Ele se lembrou de nós e nos deu graça, salvação. Nós somos a comunidade dos discípulos de Jesus. E a nossa vida é pautada
pela vida de Jesus, pelos seus ensinamentos. E Ele derramou sobre nós do seu Espírito para que nós possamos viver essa nova vida de forma completa e integral, aguardando a sua volta, quando o mundo como conhecemos será completado e encerrado. Virá novo céu, nova terra e a eternidade com o Senhor Jesus. E aqueles que morreram terão os seus corpos ressuscitados. Essa é a promessa do Senhor Jesus e é a esperança de todos nós. Gostaria de dar 3 avisos. Primeiro, nós teremos no dia 23 a nossa live missionária. Estará conosco o missionário Marcos, da missão Sena, uma missão de resgate de pessoas no centro de São Paulo. O Marcos é um dos missionários apoiado pela nossa comunidade. Então, quero convidar todos para que possamos participar, fazendo perguntas, conhecendo melhor o Marcos e o ministério que ele exerce. Também, lembrando que a estrutura de cuidado da nossa igreja é de grupos pequenos. E essa é uma experiência, uma vivência muito importante. Na nossa compreensão de igreja, nós temos o nosso culto, o grande público, e temos o grupo pequeno, o pequeno público. No culto, encontramos todos nós. No grupo pequeno, cada um tem a sua pequena família de cuidado, de orientação, de afeto. E assim, nós temos uma estrutura que nos fortalece, especialmente nesse tempo de pandemia. Se você não participa de um pequeno grupo, quer participar, entre em contato com os pastores. Nós, então, orientaremos você. Também, às quartas-feiras, temos a nossa torre de oração, uma escala de oração, o dia inteiro de oração. Iniciamos com um encontro online às 6 da manhã, no formato Zoom. Você pode também participar. É uma experiência maravilhosa. Nós podemos iniciar o dia em oração juntos e ter esse tempo dedicado, esse dia dedicado em oração. Cada um pode escolher o seu horário e nós fazemos da oração uma experiência, não uma informação. Todos nós sabemos que orar é importante. Richard Foster fala assim da oração: a oração é a respiração da alma do cristão. Então, queremos convidar você e incentivar para que quarta-feira você esteja junto com toda a comunidade e faça desse momento também algo que irradie para todos os outros dias, oração, respiração da alma. Vamos receber a bênção do Senhor e encerrar então a nossa celebração dessa manhã. Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja detrás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser abalada nem destruída. Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as da tua família. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, e a comunhão, a força, o consolo, a direção do Espírito Santo, esteja com todos vocês e com vocês permaneça hoje e sempre. Amém. Amém.